Ezequiel. Yehezquel. Capítulo 13. Então recebi novamente a palavra de Iau. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel e diga aos que inventam suas próprias profecias. Ouçam a palavra de Iau. Assim diz o soberano rei Iau. Ai dos profetas insensatos que seguem as suas próprias ideias, sem terem visto coisa alguma. Ó Israel, os seus profetas tornaram-se como raposas entre as ruínas. Vocês não irão às brechas das muralhas de pedras a fim de reconstruí-las para a casa de Israel, para que Israel se mantenha firme na batalha no meu dia, o conhecido dia de Iau. Eles têm visões falsas e predizem uma mentira, estão dizendo: esta é a palavra de Iau. Apesar de não o ter enviado, e ainda esperam que a sua palavra se cumpra. Por acaso não são falsas as visões que vocês têm, e não é uma mentira o que predizem? Vocês dizem: esta é a palavra de Iau. Apesar de eu não ter dito nada. Visto que vocês falam falsidades e suas visões são mentirosas, eu estou contra vocês. Minha mão está contra os profetas que têm visões falsas e predizem uma mentira. Eles não estarão entre os meus confidentes, nem serão inscritos no registro da casa de Israel, nem voltarão à terra de Israel, e vocês terão de saber que eu sou o soberano rei Iau. Tudo isso porque eles desencaminham o meu povo, dizendo: há harmonia. Quando não há harmonia. Quando alguém constrói uma parede frágil, eles passam cal nela. Diga aos que passam cal na parede que ela cairá. Ocorrerá uma chuva torrencial, cairão pedras de granizo, e fortes vendavais a derrubarão. E quando a parede cair, as pessoas perguntarão a vocês: onde está o revestimento de cal que vocês tinham feito? Portanto, no meu furor farei romper fortes vendavais, na minha ira enviarei uma chuva torrencial, e na minha fúria destruidora farei cair pedras de granizo. Destruirei a parede em que vocês passaram cal, eu a derrubarei no chão, e seu alicerce ficará exposto. Quando a cidade cair, vocês morrerão dentro dela, e vocês terão de saber que eu sou Iau. Quando eu der vazão a todo o meu furor contra aquela parede e contra os que passaram cal nela, direi a vocês: a parede não existe mais, nem aqueles que passaram cal nela. Os profetas de Israel não existem mais, aqueles que profetizavam para El-Shalaim e que tinham para ela visões de harmonia, quando não havia harmonia. Quanto a você, filho do homem, volte seu rosto contra as filhas do seu povo que inventam suas próprias profecias, e profetize contra elas. Diga-lhes: assim eu digo, o seu soberano rei, o Iau. Ai das mulheres que costuram fitas para todos os braços e fazem véus para a cabeça de pessoas de toda estatura, a fim de caçar a vida das pessoas. Por acaso vocês acham que podem caçar a vida do meu povo e ainda preservar a sua própria vida? Vocês me profanam entre o meu povo em troca de punhados de cevada e de migalhas de pão, entregando à morte os que não deviam morrer e preservando vivos os que não deviam viver, ao contar mentiras ao meu povo, que dá ouvidos às suas mentiras. Ó mulheres, vou tomar ação contra as suas fitas, que vocês usam para caçar pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos braços de vocês e soltarei as pessoas que vocês caçam como se fossem pássaros. Arrancarei os seus véus e livrarei o meu povo das suas mãos. Eles não serão mais como presa para vocês caçarem, e vocês terão de saber que eu sou Iau. Pois vocês desanimaram o justo com a sua falsidade, sem que eu lhe tivesse causado aflição, e fortaleceram aquele que é mau, de modo que ele não recua do seu mau caminho para continuar vivo. Por isso, vocês não terão mais visões falsas nem farão mais adivinhações. Eu vou livrar o meu povo das suas mãos, e vocês terão de saber que eu sou Iau. Ezequiel. Yehezquel. Capítulo 14. E alguns dos anciãos de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então recebi a seguinte palavra de Iau. Filho do homem, esses homens estão determinados a seguir seus ídolos repugnantes e puseram diante das pessoas uma pedra de tropeço que as leva a pecar. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, diga a eles: se um israelita estiver determinado a seguir seus ídolos repugnantes e puser diante das pessoas uma pedra de tropeço que as leve a pecar, e depois for consultar um profeta, eu, Iau, lhe responderei como ele merece pelos seus muitos ídolos repugnantes.
pois encherei de terror o coração da casa de Israel, visto que todos eles se afastaram de mim e seguiram seus ídolos repugnantes. Portanto, diga à casa de Israel: voltem, abandonem os seus ídolos repugnantes e rejeitem todas as suas práticas detestáveis. Pois, se algum israelita ou residente estrangeiro que mora em Israel se separar de mim, estiver determinado a seguir seus ídolos repugnantes e puser diante das pessoas uma pedra de tropeço que as leve a pecar, e depois for consultar o meu profeta, eu, Yahweh, lhe responderei pessoalmente. Eu me voltarei contra tal homem, farei dele um sinal de aviso e um assunto de provérbios, e o eliminarei do meu povo, e vocês terão de saber que eu sou Yahweh. Mas, se o profeta for enganado e der uma resposta, terei sido eu, Yahweh, quem enganou esse profeta. Então vou estender a mão contra ele e vou exterminá-lo do meu povo Israel. Ambos terão de sofrer as consequências do seu erro, o erro de quem consulta o profeta será considerado igual ao erro do profeta, a fim de que a casa de Israel pare de se desviar de mim e de se tornar impura com todas as suas transgressões. Eles se tornarão o meu povo, e eu me tornarei o seu Criador. Então recebi novamente a palavra de Yahweh. Filho do homem, se um país pecar contra mim, agindo de modo infiel, eu estenderei a mão contra ele e cortarei o seu suprimento de alimento, enviarei contra ele a fome e eliminarei dele homens e animais. Mesmo que estes 3 homens, Noc, Daniel e Iol, conhecido por Jó, estivessem nele, eles, com a sua justiça, conseguiriam salvar apenas a si mesmos. Ou suponhamos que eu enviasse contra o país animais selvagens, e eles o despovoassem e o tornassem um deserto, sem que ninguém passasse por ele por causa dos animais selvagens. Tão certo como eu vivo, mesmo que esses 3 homens estivessem nele, não salvariam nem seus filhos nem suas filhas, salvariam apenas a si mesmos, e o país ficaria desolado. Ou suponhamos que eu trouxesse uma espada contra aquele país, dizendo: que a espada passe pelo país, e eliminasse dele tanto homens como animais. Tão certo como eu vivo, mesmo que esses 3 homens estivessem nele, não salvariam nem seus filhos nem suas filhas, salvariam apenas a si mesmos. Ou suponhamos que eu enviasse uma peste contra aquele país e despejasse sobre ele o meu furor com derramamento de sangue, para eliminar dele homens e animais. Tão certo como eu vivo, mesmo que Noc, Daniel e Iol estivessem nele, não salvariam nem seus filhos nem suas filhas, com a sua justiça, salvariam apenas a si mesmos. Assim será quando eu enviar contra Elshalaim as minhas 4 punições, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para eliminar dela homens e animais. No entanto, alguns que restarem nela sobreviverão e serão levados para fora, tanto filhos como filhas. Eles estão vindo ao seu encontro. Quando vocês virem os caminhos e as ações deles, vocês certamente serão consolados com relação à calamidade que eu trouxe sobre Elshalaim, sim, com relação a tudo o que eu fiz contra ela. Eles os consolarão quando vocês virem os caminhos e as ações deles, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz o que tinha de fazer contra ela.